Entre os condutores e os isolantes, existem os semicondutores, que tiveram e continuam tendo um impacto importante em nossa sociedade. Tudo que é computadorizado, por exemplo, depende de semicondutores. Entre os materiais semicondutores, o mais famoso é o silício, que é um elemento muito comum na natureza, formando materiais como a areia e o quartzo, por exemplo. A maioria dos chips, semicondutores e transistores é produzida com silício. Todo mundo já ouviu falar no Vale do Silício, nos Estados Unidos, onde se situam as maiores empresas de computação. Mas por que o silício é tão importante? Na tabela periódica, o silício está abaixo do carbono e em cima do germânio. O carbono, o silício e o germânio possuem 4 elétrons de valência. Os 4 elétrons formam ligações covalentes com 4 átomos vizinhos, criando o que chamamos de reticulado, uma estrutura parecida com uma tela daquelas que usamos contra os mosquitos. E os cristais de silício, germânio e o diamante, que é formado de carbono, possuem poucos elétrons livres à temperatura ambiente. Por isso são maus condutores de eletricidade. Não tô entendendo mais nada. Acabamos de ouvir que o silício era muito utilizado como condutor, agora você diz que é mau condutor. Afinal, o tal silício é condutor ou não é? Calma, Kika, a gente chega lá. É que esses elementos podem passar por um processo chamado de dopagem, que aumenta a sua condutividade. Na dopagem, mistura-se uma pequena quantidade de impurezas a um cristal de silício. Existem 2 tipos de dopagem, a do tipo N e a do tipo P. Na dopagem tipo N, as impurezas mais comuns são o fósforo e o arsênio, que se encaixam na estrutura cristalina compartilhando 4 de seus 5 elétrons. Os elétrons que sobram viram cargas livres negativas, daí o nome tipo N. Tá começando a ficar bom. Elétrons ganhando liberdade de movimento quer dizer condutividade, certo? Certíssimo, Kika. E na dopagem tipo P, as impurezas mais usadas são o boro e o galho, que se encaixam na estrutura formando 3 ligações covalentes. A ligação que fica faltando forma um buraco. Quando a corrente passa pelo cristal, os elétrons migram para os buracos vizinhos e os próprios buracos vão se movimentando no sentido da corrente. Como os buracos têm carga positiva, chamamos a dopagem de tipo P. Uma quantidade minúscula de dopagem tipo N ou tipo P transforma um cristal de silício em um bom condutor. Quando juntamos o silício do tipo N e o silício do tipo P, o conjunto passa a ter um comportamento ainda mais interessante do que os 2 materiais separados. Esse conjunto é o que chamamos de diodo. O diodo é um dos dispositivos eletrônicos mais simples e permite que a corrente flua somente em uma direção. Lembra das catracas dos estádios de futebol ou das estações de metrô, onde as pessoas só passam em um sentido? Então, o diodo é como uma catraca de corrente elétrica. Os diodos podem ser utilizados de diferentes maneiras. Um dispositivo que utiliza pilhas, por exemplo, normalmente é protegido por um diodo que bloqueia a corrente se você inserir as pilhas ao contrário. E se a gente criar um sanduíche de diodos? A gente coloca um diodo, tipo essa fatia de pão com queijo, de costas para outro diodo, que é essa fatia de pão com hambúrguer. Vira uma estrutura de 3 camadas, onde temos os materiais do tipo N, separando 2 camadas de material tipo P, ou vice-versa. A gente pode fazer isso? Pode sim, Kika. E essa estrutura tem nome. Ela é chamada de transistor. Um transistor pode atuar como uma chave ou um amplificador. Quando aplicamos uma pequena corrente elétrica à camada central da estrutura em sanduíche, uma corrente muito maior pode fluir pelo sanduíche como um todo. Isso possibilita ao transistor se comportar como um interruptor. Uma pequena corrente pode ligar e desligar uma grande corrente. A grande importância dos transistores na sociedade moderna é que eles podem ser produzidos em enormes quantidades com técnicas relativamente simples e custo muito baixo. Os transistores hoje em dia estão em tudo que envolve eletrônica, dos computadores aos carros. E tudo isso a partir da dopagem de semicondutores.